Muito bem, estamos de volta e agora a gente vira a página e nosso assunto é a mulher no mercado e no ambiente de trabalho. Pesquisas realizadas em todo o mundo apontam que elas se sentem menosprezadas perante os homens quando o assunto é emprego. Será que isso é verdade? Sobre esse assunto, eu converso agora com a Karina Daniel, que é diretora de uma empresa de gestão de RH, a JCS Network, Gestão Estratégica de Empresas, né, Karina? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Karina, para a gente começar, existe um best-seller que foi lançado nos Estados Unidos, que é do seu conhecimento, né? Que é o The Confidence Code, em que duas jornalistas lá muito renomadas falam justamente isso que eu acabei de comentar, que a mulher no ambiente de trabalho se sente menor perante o homem, né? Isso é verdade? Você concorda? Olha, eu não concordo que ela se sente menosprezada efetivamente, mas que o mercado de trabalho, as empresas acabam menosprezando as mulheres em posições igual de homens no mesmo patamar, dois gerentes numa empresa, um homem e uma mulher, e a mulher acaba tendo uma remuneração menor, por exemplo, né? E por que você acha que acontece isso? Acho que assim, isso é culturalmente, quando a mulher se inseriu mais tarde no mercado de trabalho, os homens, no modelo machista de sociedade, acabou que aconteceu isso, né? Assim, pelo menos historicamente a gente vê isso acontecendo. Mas não que ela tenha menos capacidade. Acho que hoje as mulheres têm empresas, não dá para generalizar, né? Que tem mulheres que são, empresas, desculpa, que são gerenciadas por mulheres, que tem muito menos homens do que mulheres, né? Você vê algumas posições, apesar delas não serem divulgadas dessa forma, mas nos bastidores, uma preferência por contratar mulher, dependendo da posição e do cargo, que a mulher consegue ser mais proativa, lidar com várias coisas ao mesmo tempo, coisas que homens têm mais dificuldade. Justamente, existem empresas que preferem para determinados cargos já o sexo feminino, né? Justamente por isso. Né? Você vê que tem cargos que são mais de mulheres e cargos que são mais de homens, né? Quando você entra na faculdade, por exemplo, eu fiz psicologia, tinha muito mais mulher do que homens. E na engenharia, ao contrário. Mas hoje já mudou muito isso, né? Então, desde a inserção da mulher no curso de graduação, para se especializar, enfim, a gente já vê uma mudança desse patamar de profissionais assumindo posições que historicamente não eram do gênero, né? Entendi. É até difícil falar de gênero hoje em dia. Hoje em dia é mais complicado, né? Bem, a Karina, ela acabou de falar, é psicóloga, ela tem pós-graduação também na área de recursos humanos, né, Karina? Até por isso que eu vou te fazer a próxima pergunta aqui. Nesse mesmo best-seller que eu comentei com você, o The Confidence Code, ele diz aqui que numa disputa interna de uma empresa lá dos Estados Unidos, havia um cargo de chefia e que poderia ser ocupado por homens e por mulheres. Todas as mulheres que se candidataram para essa vaga, elas preenchiam os requisitos da vaga, né, e eram perfis interessantes para aquela determinada função. Já apenas dos homens, os 100% dos homens que poderiam se candidatar, apenas 40 se candidataram e não tinham todas as credenciais das mulheres. No resultado disso tudo, acabou sendo escolhido um homem. Você acha que isso acontece justamente por conta disso mesmo, desse histórico aí de que o homem deve ter mais a liderança, a voz do homem é mais impactante? Isso, eu digo a voz, o físico mesmo dela, não é mais imponente do que a mulher para um cargo como esse? Eu acho que pode ser que os homens arriscam mais, né? Mesmo que eles não tinham o perfil 100%, como descreve o livro e as mulheres tinham. E o livro diz justamente isso. Eles vão mais para cima, vamos dizer assim, né? Eles têm mais autoconfiança, de repente, de se candidatar para cargos, porque isso numa vaga é normal, você recebe muitos currículos fora de perfil. Né? Entendi. Eu não sei te falar se é mais homem ou mais mulher, nunca fiz essa estatística, né? Mas pode ser esse um dos motivos, né? A autoconfiança de se acharem mais poderosos, né? E poder arriscar mais, enfim, e as mulheres mais cautelosas
nesse sentido. Só realmente se candidatam quando entendem que pode assumir aquela responsabilidade total da vaga. Às vezes nem tendo mesmo toda a bagagem necessária para aquela vaga. Exatamente. Agora, Karina, as mulheres, de uma maneira geral, né, elas, num cargo como esse, é um cargo que certamente recebe muitas críticas, porque lidera muitas pessoas, né, muitos setores ali, de repente, dentro da empresa. A mulher, quando recebe mais críticas, ela recebe isso bem, melhor dizendo, ou pior do que os homens? Acho que depende da maneira como a crítica é feita. Sim. Né? Porque, enfim, os feedbacks, as avaliações, se tiver uma certa discriminação do motivo da crítica por ser mulher, acho que é mais complicado. Né? Mas a mulher, eu acredito que ela tenha uma boa gestão de pessoas, né? Por ser mais sentimental, por entender mais. Eu acho que ela tem essa percepção melhor do que homens. Estou generalizando, né? Existem também, do outro lado, homens que têm esse potencial. Entendi. Né? Mas muitos homens também não entendem as oscilações hormonais das mulheres. Que devem ser levadas em consideração, Com né? certeza, porque altera muito mesmo. Tem mulheres mais ou menos, enfim, mas isso pode prejudicar ou pode atrapalhar ou mudar necessariamente a performance, né? Então, acho que isso também é uma questão que a mulher leva vantagem. Daqui a pouquinho eu quero voltar com você com relação a esse assunto mais pessoal da mulher que transmite, de certa forma, no mercado de trabalho. Mas antes, eu vi uma entrevista sua que você concedeu aí também na imprensa, em que você fala assim que a mulher ela deve se focar mais nos pontos fortes dela e tentar menos melhorar naquilo em que ela é frágil. Por que se diz isso? Porque assim, se você é ponto 7 em alguma competência, para você virar 10, é mais fácil você potencializar isso. Se você é ponto 3 em alguma competência, para você transformar ela em 10, é quase impossível. É como você ser destro e querer escrever do mesmo jeito como a esquerda. Então, eu entendo que é mais fácil e melhor potencializar aquilo que você tem de bom do que tentar ser mais ou menos aquilo que você é ruim. E quando você atingir os 10 pontos daquilo que você já é bom, você pode investir naquilo que você não é tão bom assim? Até pode, mas você não vai ficar super bem naquele ponto. Você pode tentar melhorar, né? Aí depende muito de cada posição, do que é necessário ou não, porque tem posições que têm um perfil essencial. Também, né? Exatamente. Você tem que saber para onde você quer chegar, né? Onde você quer ir, qual que é o teu propósito e o que falta para isso, né? Se você vê que faltam 5 pontos, que você é ruim e vai ficar mediana, tenta modificar isso, né? Fazer uma análise pessoal, eu acho que é essencial. Tá certo, Karina, vou dar uma pausa rapidinho aqui no nosso bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto agora é a mulher no mercado de trabalho. Quem está conversando comigo sobre este assunto é a Karina Daniel, que é diretora de uma empresa de gestão de recursos humanos e gestão estratégica de empresas, né, Karina? A JCS Network, é isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, tá? Eu quero te convidar agora para a gente assistir uma reportagem que mostra mulheres aí ocupando diversas profissões no mercado de trabalho que, genuinamente, historicamente, aí seriam mais voltadas aos homens. Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Ângela Beatriz Bott, eu sou analista de sistemas há 21 anos. Meu nome é Maritza Mayra Reise, eu sou delegada da Polícia Civil há 20 anos. Meu nome é Renate Jacobes, eu trabalho dentro da oficina desde os meus 14 anos. Meu nome é Wanda Camargo, sou professora aposentada da Universidade Federal do Paraná e trabalho na Unibrasil desde minha aposentadoria há 14 anos. Atualmente, elas estão nas mais diversas carreiras e diariamente quebram barreiras nos ambientes de trabalho que até bem pouco tempo eram dominados pelos homens. Hoje nós vamos conhecer exemplos disso, exemplos de mulheres que cada vez mais dominam o mercado de trabalho e conquistam o seu espaço. Em meio a uma imensa pilha de processos da Delegacia de Homicídios de Curitiba, Maritza se desdobra entre o estudo de cada um deles, o atendimento a familiares de vítimas e a gestão de uma das delegacias mais complexas da Polícia Civil. Na faculdade de Direito, no começo da faculdade já,
eu conheci, né, servidores da Polícia Civil. Então tinha um escrivão de polícia, da Polícia Civil, que fazia curso de Direito junto comigo. E através deste colega, o Valdomiro, né, eu conheci melhor a Polícia Civil. Delegada há 20 anos, ela diz que hoje tem o respeito dos colegas de trabalho, em especial dos homens. É claro que muitas vezes, em determinadas circunstâncias, a presença de uma mulher na chefia pode causar um certo tipo de desconforto, mas não entre os colegas e não entre os servidores. Mas nem sempre foi assim. Ela lembra com humor de casos ocorridos no início da carreira, quando a população estranhava uma mulher neste cargo. Situação em que bem no começo da carreira, eu fui cumprir mandado de prisão, inclusive era um estuprador, e quando eu cheguei, dei voz de prisão, falei, Polícia Civil, né, o senhor está preso? O cidadão olhou para mim, riu e perguntou, e falou assim, e quem vai me prender, você? Claro, a gente não atua sozinho, né? Então eu falei, eu não, né? Mas falei eles, que eram os investigadores da polícia que estavam me acompanhando. Maritza comenta que apesar das muitas conquistas do público feminino na polícia, como delegadas, investigadoras, ainda é pequeno o número de mulheres atuando quando comparado ao dos homens. O mesmo acontece com a Ângela. Ela trabalha em um grande órgão público estadual do Paraná como analista de sistemas. Entre tantos organogramas mais que complicados e detalhados, ela e mais 4 colegas dividem um espaço com 45 homens. Quando eu estudava o segundo grau, eu ainda não sabia exatamente qual é o caminho que eu ia tomar profissionalmente na minha vida. E apareceu uma empresa vendendo aqueles cursos de informática que tinha antigamente. Aí eu comecei a fazer, gostei bastante, e como era uma profissão assim, de certa forma nova, e eu gosto de desafios, eu falei, não, é aqui que eu vou e é onde eu estou até hoje. Eu não vejo preconceito nenhum, nem de forma explícita e nem de forma velada, até hoje eu pude observar. Ao meu lado está a professora Wanda Camargo, educadora e que há vários anos realiza pesquisas na área de gêneros, inclusive na área da mulher, com relação ao mercado de trabalho, por exemplo, que é o assunto que eu vou conversar com ela agora. Professora, quando é que a mulher começou a ganhar mais espaço no mercado de trabalho? A entrada da mulher definitivamente no mercado de trabalho com um espaço pré-reservado, isso vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Né? É após a Segunda, porque durante a Segunda Guerra Mundial houve um movimento da necessidade da mulher estar presente no mercado de trabalho, já que os homens estariam ocupando, né, um espaço naquele momento fora do mercado de trabalho propriamente dita. A pesquisadora faz questão de lembrar exemplos femininos na política. Quando pensamos no Brasil, é inegável que nossa presidente é uma mulher. Com todas as possíveis falhas ou acertos, temos uma mulher na presidência. Temos uma mulher, por exemplo, na Petrobras. Na vice-prefeitura de Curitiba. Na vice-prefeitura de Curitiba. Há 38 anos, a avó de Renate criou essa oficina automotiva. Liderada sempre por mulheres, hoje ela comanda o espaço dominado por homens. Já são 24 anos à frente do negócio. O desafio é tanto com os funcionários, para você conseguir manter, né, a questão de disciplina, o respeito, a hierarquia, e também com os clientes, que muitas vezes uma mulher vai passar um orçamento, vai tirar alguma dúvida, vai fazer algum comentário e eles não acreditam. Quando não conhecem o teu nível de conhecimento, eles pedem, tem algum rapaz aí para eu conversar. A senhora fez questão de ressaltar as diferenças entre o Oriente e o Ocidente, né? Com relação agora às perspectivas futuras, né? O que dá para se esperar do público feminino? Elas vão estar conquistando cada vez mais o seu espaço no mercado de trabalho, em outras áreas também? As mulheres irão, sim, alcançar cada vez espaços melhores, porque o processo educacional vai avançar. Avançando, como eu disse, a educação, nós temos mais consciência de direitos, lutamos mais pelos direitos e, evidentemente, vamos consegui-los. Na verdade, é um espaço que as mulheres sempre buscaram, há muito tempo vem buscando e conquistando, né? Demonstrando que a questão da capacidade de se exercer determinada profissão está na dedicação, está no perfil desse profissional, independente do sexo. O que eu acredito é que a mulher, ao adentrar neste mundo um pouco mais masculino, ela tem que ter uma certa transformação.
Tá? Você precisa, algumas características da mulher, você precisa, de certa forma, meio que sufocar, e outras você precisa fazer aflorescer, né? E hoje a mulher conquistando o seu espaço, tendo o seu próprio carro, algumas delas até são solteiras, e mesmo as casadas, a partir do momento que confiam na empresa, começaram a ter esse diferencial delas mesmo trazerem o carro, e até elas mesmas estão se aprofundando, né, com a ajuda aí da internet, estão se aprofundando e também já tem um conhecimento técnico para conversar da mesma maneira que um homem. Karina, que bacana, né? São exemplos legais aí de mulheres que estão dominando aí realmente lugares em que os homens eram a predominância, né? E aqui nós temos, por exemplo, ali a oficina. Ela comentou que a avó dela inaugurou ali. Isso realmente é muito bacana para mostrar que a mulher é possível, ela é capaz de gerir um negócio como esse, né? Sim, eu achei bem interessante o exemplo da oficina, porque eu tenho um carro, eu lavo o carro, eu aspiro o carro, eu cuido do carro. Tem gente que fala, que a mulher não cuida, né? Eu cuido, né? Até porque eu não tenho ninguém para fazer por mim. E também não lava car, faz você mesmo, faz questão. Geralmente eu faço. Porque eu gosto disso, também gosto de ter o carro limpo, né? Mas assim, entrar numa oficina onde a mulher te atenda de mulher para mulher, né? Enfim, eu acho que fica mais confortável até, porque quando você entra numa oficina que está cheio de homem, que eles ficam olhando, você fica até um pouco constrangida. Mais inibida, né? Então acho que é um nicho interessante de mercado, podiam ter várias, né? Que legal. A gente viu ali também a doutora Maritza, que é a delegada da Delegacia de Homicídios, a titular, inclusive. Sim. É uma delegacia bastante complicada, a gente sabe, dia a dia tem casos ali cada vez mais escabrosos, né? Sim. E também é um excelente exemplo ali de que a mulher pode atuar num ambiente em que o homem, dito ali na história, seria o mais indicado para atuar, né? Você vê que tem a delegacia da mulher, mas não é o caso dessa delegada. É uma delegacia comum, né? De casos genéricos, enfim. E eu acho que, assim, ela tem que ter uma condição de imposição, né, de respeito. Pulso firme, Pulso firme, exatamente, para poder passar a segurança, né? Você viu que ela conta mesmo que o estuprador lá riu da cara dela. Da cara dela. Né? Então, acho que assim, é mostrar segurança e que sabe o que está fazendo para poder ser reconhecida e respeitada. Tá certo. Karina, vou te pedir licença mais uma vez, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o nosso bate-papo e o assunto hoje é a mulher no mercado de trabalho. Aqui no estúdio está comigo a Karina Daniel, que é diretora de uma empresa de gestão de recursos humanos e faz gestão estratégica também de empresas. Né, Karina? A JCS Network. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá? Karina, você disse pra gente já anteriormente que os salários das mulheres em geral são 28% menores do que o dos homens, né? Por quê? Boa pergunta. Eu também gostaria de saber. Qual a sua percepção, então, sobre isso, né? Eu acho que isso, assim, falta um pouco de estratégia nas empresas de poder valorizar a mulher mente, porque você tem que ser reconhecida pelo resultado que você dá, não pelo gênero, né? Então, e acho que falta um pouco das mulheres mostrarem para que vieram para o mercado. Hoje em dia, os sindicatos, eu acho que atuam em benefício disso, né? Porque, por exemplo, se você cria um piso, vale tanto para o homem quanto para a mulher. Acredito que sim. Né? Acho que mais em posições estratégicas daí, né? Essa diferença do que na base, na operação de uma empresa, por exemplo, não deve ter essa diferença. No operacional, uma fábrica, por exemplo, operador de máquina, deve ser tudo igualmente, não sei te dizer exatamente isso, mas em cargos executivos, eu acredito que tem essa diferença. Você que atua bastante, né, em gestão de empresas, você vê bastante situações como essa? Olha, bastante não, mas a gente entende. Por exemplo, às vezes, eu posso fazer um cargo e a empresa me falar, olha, eu prefiro uma mulher, né, ou prefiro um homem.
por características dependendo do segmento, Entendi. enfim. Mas isso não é relevante para a gente achar o profissional, contanto que ela tenha, que essa pessoa tenha as características, as competências que procuramos, necessárias. ela é aderente. Agora, Karina, nós comentamos há pouco que a mulher às vezes fica muito tímida perante o homem, mas é preciso que ela seja mais ambiciosa também, ela deve ser ambiciosa dentro do mercado de trabalho? Sim, ela tem que saber onde que ela quer chegar, né? E aí traçar os planos para saber como que ela vai conseguir atingir os objetivos. Né? Hoje a gente vê também, já li muito, enfim, reportagens sobre homens que são donos de casa, né? Enquanto as mulheres executivas atuam. Isso gera menos disputa dentro de casa, né? Quando você tem 2 executivos, a disputa fica muito maior, você acaba não tendo tempo para casa, para o filho, porque a mulher tem tripla jornada, né? Sim, sim. Então, também você vê mulheres tendo filhos mais velhas, né? Isso que você comentou é bem bacana. Eu mesmo conheço um caso em que o casal, eles têm 2 filhos, foram para o Japão em decorrência do emprego dela. Ela é uma alta gerente de uma empresa multinacional, ganha muito bem. Ele foi para lá para ser o dono de casa, cuidar das crianças. Voltaram recentemente para o Brasil, ela continua na empresa também, no mesmo cargo, que agora está de volta aqui em Curitiba. E o marido voltou a trabalhar, agora que ele voltou para o Brasil também, mas num cargo que é ali da sua competência e ganha bem menos que ela, e nem por isso eles vivem mal. Não tem problema algum, é uma questão de aceitação, né? Acho que mais para o homem, dessa coisa machista, que tem que ser o mantenedor, enfim, né? Acho que hoje isso está muito mais flexível. Né? Eu vejo muitas histórias desse tipo, onde as mulheres ganham mais que os homens. Eu acho que é uma questão de flexibilidade, de características, de muita conversa no casal, né? de aceitação, lógico, né? E para a mulher é confortável também, né? Você ter uma pessoa que entenda a sua carreira executiva, as viagens, o número de horas de trabalho dedicados a isso, que é pesado. Bom, eu falei no bloco anterior que eu queria voltar com você mais nos assuntos pessoais, né? Você falou que as mulheres têm características sentimentais aí que envolvem bastante no mercado de trabalho. Como é que ela pode conciliar os sonhos de carreira com a vida pessoal dela, né? Você almeja ter um cargo maior, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar justamente disso que a gente estava falando agora, do marido e dos filhos em casa, né? Como é que é o teu lado mais psicóloga agora aqui, vamos falar? Acho que para tudo tem um jeito, né? Então, de novo, o planejamento é essencial, né? Porque às vezes a mulher fala assim, eu quero ser diretora com tantos anos, né? Você tem que colocar uma meta. Mas aí você engravida, por exemplo, né? Isso tem que ser adiado. Né? Agora, eu quero ter 2 filhos e ser diretora, então tem que planejar de uma outra forma. Né? Tudo que não é planejado acaba atrasando aquilo que você quer, que é teu sonho. Né? Então, poder colocar no papel, por exemplo, fazer um coaching, de repente, para ter um profissional da área ajudando. A entender os objetivos e a galgar, né, o que você precisa fazer para chegar lá, que momento é bom para estudar fora, por exemplo, né, vou fazer um intercâmbio, ou vou mudar de empresa, vou estudar alguma coisa específica que é um gap que eu tenho, ou vou me dedicar à vida familiar, que é uma opção de muitas, e fica lá 2 anos, às vezes, cuidando dos filhos e como retomar o mercado de trabalho. Acho que é tudo uma questão de planejamento, né? Não ficar também isenta de estudo nesse período, acho que tem que ficar conectada com o mercado, com as pessoas. Atualizando, né? Não se afastar efetivamente, né? Manter network. Tem muitas coisas que dá para planejar realmente para que seja atingido o teu objetivo. Tá certo, então, Karina, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá ok? Eu que agradeço. Bom, a gente fica por aqui, mas tem mais bate-papo aí durante a nossa programação. Fica de olho, tá ok? Aproveita bem o seu dia. Até logo!